Porque Deus não concede perdão aos anjos caídos. E Satanás, ao explicar a rebelião, nos leva por 3 intricados enigmas. Vamos desmembrá-los em termos mais simples e mergulhar na teia que os entrelaça. Se Satanás foi originalmente criado por Deus como um ser totalmente bom, como então cometeu um ato pecaminoso? Imaginem que criamos um robô impecável, destinado a realizar apenas o bem. Um dia, contudo, esse robô realiza algo terrível. Questionaríamos como isso seria possível, considerando sua criação perfeita. Este é o quebra-cabeça de Satanás como um anjo, criado perfeitamente, escolheu trilhar o caminho do mal. Muitas vezes se sugere que, embora Satanás tenha sido criado bom, ele possuía livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio lhe conferiu a capacidade de fazer escolhas independentes, inclusive a escolha de se rebelar. Não se trata de uma falha na criação de Deus, mas sim de uma faceta da liberdade concedida a todos os seres inteligentes. O mistério da queda dos anjos deixa-nos refletindo sobre a natureza da liberdade divina. Antes da rebelião e queda, Satanás, conhecido como Lúcifer, possuía uma natureza notavelmente diferente em comparação com sua representação posterior como adversário de Deus e da humanidade. Lúcifer era um ser de luz e beleza, um poderoso querubim associado ao serviço direto a Deus. Seu papel era significativo e respeitado entre as hostes celestiais. O nome Lúcifer, que significa portador da luz ou estrela da manhã, revela sua origem luminosa e jubilosa. No entanto, esse ser celestial ocupava uma posição elevada no céu, mas acabou se tornando o arauto das trevas. A Bíblia, mesmo sem fornecer todos os detalhes, nos deixa intrigados com a complexidade dessa queda e a transformação de um anjo radiante em um adversário sombrio. Em detalhes exuberantes, desvelam-se as características de Lúcifer antes da sua queda. E nas passagens frequentemente interpretadas como referências a ele, como Ezequiel, capítulo 28, versículos do 12 ao 15, emerge uma figura envolta em mistério. Você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Ressoa a descrição, lançando luz sobre a majestade de Lúcifer. No Éden, o jardim de Deus, ele ostentava uma cobertura de pedras preciosas, um querubim ungido que se erguia na montanha sagrada do Altíssimo. Entre as chamas das pedras celestiais, ele percorria seus caminhos com perfeição desde o dia de sua criação até a insidiosa descoberta da iniquidade em seu ser. Essas escrituras fornecem um vislumbre profundo da rebelião de Lúcifer e suas consequências, lançando uma ponte para a compreensão mais ampla da natureza imperdoável do pecado dos anjos caídos. Os versículos resplandecem com a beleza e sabedoria de Lúcifer, adornado com gemas celestiais, ocupando um posto distinto na criação, revelando seu elevado status e estima. Ele era a encarnação da perfeição, repleto de sabedoria e beleza. Contudo, mesmo nessa perfeição inicial, o pecado encontrou morada em seu ser. Como um querubim ungido, Lúcifer desfrutava de uma posição única e honrada na presença de Deus. Esta designação era um testemunho de confiança e elevação no reino celestial. No entanto, a tragédia se desdobra quando o pecado, como uma sombra sinistra, é descoberto em Lúcifer. Tradicionalmente interpretado como orgulho e o desejo de rivalizar com Deus, a queda de Lúcifer ressoa como um eco trágico da escolha. Mesmo diante da perfeição inicial e do lugar de honra, ele optou pela rebelião, um testemunho poético do livre-arbítrio que permeia a natureza de todos os seres inteligentes criados por Deus. Entre os seres celestiais, os anjos, ao contrário dos humanos, são vistos como detentores de uma compreensão plena de suas ações e das consequências que delas advêm. Quando Lúcifer e seus seguidores escolheram a rebeldia, fizeram-no com a consciência aguçada dessa decisão irrevogável, guiados pela luz do conhecimento completo. É essa consciência plena que se destaca como motivo central para a irreversibilidade de seu pecado. O pecado de Lúcifer e dos anjos caídos não se tece na trama da ignorância ou fraqueza, mas é uma rebelião deliberada e consciente contra a divindade. Ao contrário dos erros humanos, muitas vezes oriundos de desconhecimento ou fragilidade, o pecado dos anjos é uma separação definitiva do Criador. Este distanciamento, ao invés de ser fruto da ignorância,
é uma rebelião direta e informada contra a soberania e santidade de Deus. Na balança divina da justiça, a natureza implacável do pecado dos anjos reflete o desejo de Deus por um julgamento justo. Seu pecado é uma afronta direta e consciente à soberania divina. A misericórdia divina, generosamente estendida àqueles em situação de ignorância e que buscam o arrependimento, não encontra terreno propício em Lúcifer e seus seguidores. A narrativa da redenção, centrada em Jesus Cristo, é explicitamente voltada para a humanidade, diferentemente dos anjos. Os humanos, pecando sem pleno conhecimento, possuem a capacidade de genuíno arrependimento e transformação. Essa distinção crucial lança luz sobre a oferta de redenção a humanos, enquanto os anjos caídos permanecem fora desse alcance. A causa principal da queda de Lúcifer, o orgulho, é ecoada em Isaías capítulo 14, versículos do 12 ao 15, uma passagem frequentemente associada à sua rebelião. A ambição desmedida de Lúcifer, almejando ser igual ou superior a Deus, foi o que motivou a sua queda. O desejo de ascender ao nível divino o transformou de querubim amado a Satanás, o adversário e acusador. Após a rebelião, Lúcifer foi expulso do céu, transformando-se em Satanás, o líder dos anjos caídos. Essa queda marcou uma transformação completa, de ser luminoso e belo a uma figura associada às trevas e ao mal. Compreender por que Deus não perdoa os anjos caídos e Satanás exige contemplar se os anjos possuem a capacidade de se arrepender como resultado desse drama celeste. Adentramos a natureza dos anjos, explorando a essência do pecado e do arrependimento, enquanto observamos como estas se desviam das experiências humanas. Anjos e humanos, distintas criações divinas, são entidades espirituais moldadas por Deus, cada qual com funções e características únicas. Os anjos, imersos na presença divina, dedicam-se ao serviço direto a Deus, enquanto os humanos vivenciam uma relação mais complexa, entrelaçada com fé, pecado, redenção e o potencial para um relacionamento íntimo com o divino, por meio de Jesus. Os salmos ecoam a adoração dos anjos, proclamando louvores à majestade de Deus e à ordem estabelecida por sua vontade. No Salmo número 148, versículos do 2 ao 5, testemunhamos a criação dos anjos por decreto divino. Em sua essência espiritual, são chamados de espíritos ministradores enviados para servir, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 14, desempenhando seus papéis como mensageiros e servos na presença celestial. Diferentemente dos humanos, cuja natureza abarca tanto o espiritual quanto o físico, os anjos são seres puramente espirituais. Desprovidos de corpos físicos, no entanto, podem, em ocasiões especiais, assumir formas humanas, como registrado em Gênesis capítulo 19, versículos do 1 ao 5, quando visitaram Sodoma. Esta capacidade única dos anjos de se manifestarem de maneira humana é misteriosa e impressionante, como exemplificado em Isaías capítulo 6, onde serafins com 6 asas são descritos de maneira extraordinária. Os anjos desempenham diversos papéis, desde mensageiros divinos, como Gabriel anunciando o nascimento de Jesus em Lucas capítulo 1, versículos do 26 ao 38, até protetores, conforme expresso no Salmo número 90 e 1, versículo 11. O livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, exalta os anjos como adoradores de Deus, revelando uma hierarquia celestial. A hierarquia é sugerida em Judas, capítulo 1, versículo 11, ao mencionar Miguel como o arcanjo. Dentre os anjos, há distintos tipos, como os serafins, reconhecidos por sua adoração fervorosa a Deus, como visto em Isaías, capítulo 6, e os querubins, guardiões da entrada do Jardim do Éden, conforme Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Nessa tapeçaria celeste, os anjos fizeram suas escolhas, cada uma moldando o destino de suas asas luminosas ou sua queda na escuridão. Seguir ou insurgir-se contra Deus, os anjos fizeram tal escolha com pleno entendimento e consciência. Os humanos, contudo, frequentemente decidem em meio a um conhecimento limitado, vulneráveis a equívocos e pecados. Neste paradoxo, habita o livre-arbítrio, manifesto na rebelião de Lúcifer, que mais tarde se transmutou em Satanás e outros anjos. Esta rebelião, interpretada como ação de Satanás, revela que os anjos caídos possuem uma sabedoria superior à dos humanos, mas não são oniscientes como Deus. 1 Pedro,
Capítulo 1, versículo 12 sugere que os anjos, curiosos sobre a salvação humana, têm conhecimentos que nós, meros mortais, desconhecemos. Eles não servem a si mesmos, mas a Deus, proclamando as verdades reveladas pelo Espírito Santo. Anseiam por vislumbrar os desdobramentos da redenção. Anjos interagem com humanos como mensageiros divinos, entregando orientações, proteção e, às vezes, intervindo nos assuntos humanos, segundo a vontade divina. Ateus, capítulo 12, versículos do 6 ao 11, ilustra esse elo celestial humano, quando um anjo guia Pedro para fora da prisão. Os anjos, embora seres espirituais imortais, não detêm uma existência independente. São criaturas que devem sua existência a Deus. Apesar de seu poder e conhecimento, não são todo-poderosos e atuam sob a autoridade divina, não merecendo adoração, como ressalta a revelação em Apocalipse capítulo 22, versículos 8 e 9. João, ao se prostrar diante de um anjo, é prontamente corrigido, sendo-lhe lembrado que o verdadeiro culto é destinado a Deus, não a criaturas celestiais. Essa dança cósmica entre anjos e humanos revela uma ordem divina, onde os seres espirituais, embora imortais, estão ligados ao Criador. O conhecimento dos anjos é vasto, mas não infinito. Sua servidão, sublime. Num universo entrelaçado, a beleza reside na compreensão de que, mesmo na eternidade, há uma reverência diante do mistério e da autoridade divina. Na teia da história da salvação humana, Deus e os anjos desempenham papéis cruciais, sendo testemunhas do nascimento de Jesus e guias protetores de figuras-chave. Contudo, enquanto os humanos têm a capacidade de pecar e se redimir, a narrativa do diabo difere. Porque Satanás é incapaz de arrepender-se e receber perdão, ao contrário dos mortais que erram e buscam reparação. Imaginemos alguém cometendo um erro, uma falha corrigível através de um sincero pedido de desculpas. Agora, mentalizamos uma escolha tão profunda, tomada com clareza de entendimento, que um simples arrependimento não pode retificar. Essa é a situação de Satanás, cuja rebelião foi uma escolha deliberada, um pecado além da esfera de perdão convencional. Humanos frequentemente pecando por ignorância devido à imperfeição, podem arrepender-se e buscar correção. No entanto, a rebelião de Satanás, permeada por conhecimento total e livre-arbítrio, é vista como irreversível. Não se trata de um erro, mas de uma escolha consciente, tornando o arrependimento uma realidade inatingível. Anjos caídos, como os humanos, foram dotados de livre-arbítrio. Contudo, diferem em sua natureza espiritual, compreensão imediata de ações e consequências. Podemos imaginar um profissional experiente que, compreendendo profundamente as regras de sua profissão, decide conscientemente violá-las, ciente das sérias consequências. Assim como esse profissional, os anjos caídos fizeram escolhas conscientes, deliberadas e informadas. Na dança cósmica da decisão, anjos caídos, seres espirituais criados por Deus, destacam-se pela compreensão imediata de suas ações. Diferentemente dos humanos, que crescem em conhecimento com o tempo, os anjos possuem uma percepção instantânea de suas escolhas. Essa distinção, marcada pela clareza de discernimento, revela-se essencial para compreender a natureza das escolhas que moldam a trama celeste. E as consequências se desdobram, pois a decisão dos anjos caídos de se rebelarem contra Deus foi tomada com pleno conhecimento e compreensão. Esta escolha, ao contrário das ações humanas frequentemente guiadas pela ignorância ou mal-entendido, é considerada definitiva e imutável devido ao seu entendimento superior. A Bíblia, embora não forneça um relato detalhado da queda dos anjos, oferece referências que ecoam a gravidade da escolha. Em Judas capítulo 1, versículo 6, menciona-se que anjos não guardaram seu devido domínio e são mantidos em cadeias eternas sob trevas. O arrependimento, uma mudança de mente e coração, um retorno para Deus, é um conceito alheio aos anjos caídos, que tomaram suas decisões plenamente conscientes, sem a possibilidade de aprender com erros ou crescer em entendimento. A incapacidade dos anjos caídos de se arrependerem está intrinsecamente ligada à noção de justiça divina. Deus, sendo justo, responsabiliza os seres de acordo com seu conhecimento e compreensão, exigindo uma resposta diferente da do pecado humano. O julgamento dos anjos é final,
expresso em passagens como Mateus capítulo 25, versículo 41, onde Jesus fala do fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. A redenção oferecida por meio de Jesus Cristo, focalizada no Novo Testamento, é dirigida especificamente a humanos. A história única da redenção humana envolve Deus enviando Jesus para salvar a humanidade. Não há indicação bíblica de um plano de redenção para os anjos caídos. A história humana da redenção destaca-se pela singularidade desse ato divino. O arrependimento humano, frequentemente visto como pré-requisito para o perdão, é um processo profundo e transformador. Envolve o reconhecimento do erro, o remorso genuíno e o comprometimento com a mudança, fundamentado na compreensão do perdão. O orgulho, como barreira para buscar e receber perdão, é considerado um dos vícios mais graves, impedindo a humildade necessária para reconhecer falhas e buscar a reconciliação divina. Na tapeçaria da reconciliação, a impossibilidade de perdão para anjos caídos está entrelaçada à sua plena consciência e à escolha deliberada de se rebelarem contra Deus. Seu pecado não é um simples erro, mas um desafio intencional. Em outras palavras, o perdão está intrinsecamente ligado ao arrependimento e à mudança, afastando-se do pecado e voltando-se para Deus. Contudo, para seres como anjos caídos, que fizeram sua escolha com pleno conhecimento, o arrependimento é inatingível. Não podem alegar ignorância ou mal-entendido, e o orgulho os impede de buscar o perdão. No tabuleiro da eternidade não há segunda chance para Satanás. Por que Deus não lhe concedeu uma segunda oportunidade, considerando as consequências eternas de sua escolha? Este quebra-cabeça ecoa a justiça de uma decisão permanente baseada em uma escolha única. A chave reside na natureza da escolha de Satanás, não um simples erro, mas uma rejeição profunda e informada de Deus. É como um amigo de confiança que trai conscientemente, alterando fundamentalmente o relacionamento. Neste caso, uma escolha tão grave e deliberada, especialmente por um ser com pleno entendimento, não justifica uma segunda chance. A justiça divina de Deus, atributo fundamental, garante um julgamento justo e imparcial. Deus é justo em suas relações com o mundo, recompensando o bem e punindo o mal no desfecho. O destino dos anjos caídos expulsos do céu, e agora desempenhando papéis tentadores e enganadores, é um reflexo da justiça divina. O livro do Apocalipse, profético sobre o fim dos tempos, detalha seu destino final no lago de enxofre ardente. Este castigo eterno representa a justiça de Deus, onde as consequências das ações, especialmente para aqueles que conscientemente se opõem a ele, se manifestam. O fogo eterno mencionado na Bíblia é interpretado como um estado de separação eterna de Deus e de sua bondade, reforçando a crença nas consequências para aqueles que desafiam conscientemente a divindade. No labirinto do destino reservado a Satanás, seus anjos e aqueles que rejeitam o presente divino de salvação, o epílogo dos anjos caídos serve como um eco admoestador. É um lembrete eloquente das consequências que se desenrolam ao se afastar de Deus, uma narrativa viva do julgamento divino. A rebelião dos anjos caídos é considerada uma ofensa grave, um desafio ousado à soberania de Deus, vindo de seres que compreenderam plenamente suas ações. Essa severidade é uma das principais razões pelas quais suas escolhas ultrapassam os limites do perdão no âmbito da justiça divina. Ao responsabilizar os anjos caídos por sua rebelião, Deus afirma sua autoridade e a santidade inquestionável de sua ordem divina. Mesmo enquanto revela sua ira e demonstra seu poder, Deus suporta com uma paciência grandiosa os objetos de sua ira, preparados para a destruição. A justiça divina não é meramente uma ação realizada por Deus, é intrínseca à sua natureza imutável. A base de seu trono é sustentada pela misericórdia e verdade. Salmos número 89, versículo 14, destaca que a justiça é essencial para seu caráter. A pergunta sobre por que Deus permitiu a rebelião dos anjos encontra sua resposta central no conceito de livre-arbítrio. Tanto anjos quanto humanos foram dotados da capacidade de tomar suas próprias decisões. A rebelião liderada por Lúcifer, posteriormente conhecido como Satanás, resultou do exercício desse livre-arbítrio. Essa liberdade é vital, pois amor, obediência e adoração desprovidos de escolha são destituídos de significado.
A criação de seres com livre-arbítrio reflete a natureza amorosa de Deus, concedendo-lhes a dignidade da escolha. A permissão divina para a rebelião se encaixa em um plano divino mais amplo, revelando em última análise a glória de Deus. A paciência divina, como descrita em Romanos capítulo 9, versículo 22 e 23, é uma expressão dessa grandiosidade. Deus suporta com magnanimidade tanto os objetos de sua ira quanto os objetos de sua misericórdia, demonstrando a riqueza de sua glória. O conceito de justiça divina se desdobra na resposta de Deus à rebelião dos anjos. As consequências que os anjos caídos enfrentam por suas ações revelam a justiça inabalável de Deus. Como registrado em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, Deus não poupou os anjos quando pecaram, enviando-os para o Tártaro, acorrentando-os em densa escuridão e reservando-os para o julgamento. No teatro do inferno, a presença dos anjos caídos e sua persistente resistência à vontade divina desencadearam uma batalha espiritual, conforme ecoado em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Nesse palco onde o bem e o mal se enfrentam, desdobram-se as narrativas morais e os embates espirituais. A capacidade de escolher emerge como a essência da natureza de amar e adorar, refletindo o desejo divino de que sua criação escolha amá-lo e servi-lo. A tragédia da rebelião dos anjos, liderada por Lúcifer, ressalta o valor e a seriedade inerentes à liberdade de escolha no reino espiritual. Deus permitiu essa rebelião, pois criou todos os seres com o livre-arbítrio, um elemento crucial para o verdadeiro amor e obediência. A revolta dos anjos é um testemunho impactante da natureza do orgulho, da importância da escolha e da realidade da justiça divina. Esses eventos revelaram aspectos fundamentais da natureza e do plano divino, incluindo a soberania, justiça e a profundidade do amor divino que respeita a liberdade de sua criação. Ao chegar à conclusão dessas lições, a rebelião de Satanás destaca questões profundas sobre o livre-arbítrio, o pecado e o perdão. Sua decisão de se rebelar foi uma escolha plenamente informada e deliberada, tornando-a imperdoável. Isso contrasta com o pecado humano, onde a ignorância, a imperfeição e o potencial de crescimento e mudança permitem o arrependimento e o perdão. A ausência de uma segunda chance para Satanás enfatiza a severidade e a irrevogabilidade de sua rebelião. Embora esses quebra-cabeças possam permanecer parcialmente sem solução, eles apontam para as complexidades do livre-arbítrio, justiça divina e a natureza do pecado. Nos dirigimos a Ti, Pai Celestial, Criador do visível e do invisível, buscando sabedoria e compreensão nos mistérios de seu plano divino. Reconhecemos sua sabedoria infinita e seu amor ilimitado que brilha sobre nós diariamente. Enquanto ponderamos as profundezas do seu perdão, buscamos sua orientação para compreender, mesmo que de forma limitada, a natureza de sua justiça e misericórdia, e como elas coexistem harmoniosamente em seu reino divino. Agradecemos, Senhor, pela misericórdia que nos estende, apesar de nossas falhas, e pela oportunidade de redenção e retorno à sua graça. Este presente do perdão é um testemunho de seu amor infinito. Com humildade e gratidão, nos colocamos diante de Ti, buscando renovar nossa devoção. Seja qual for o destino dos anjos caídos, aqueles que um dia estiveram próximos de Ti e escolheram um caminho, continuam a desafiar nossas compreensões e nossa fé. Reconhecemos que mesmo diante desses mistérios, sua graça resplandece, oferecendo-nos a esperança de um entendimento mais profundo e uma conexão mais íntima contigo. Afastados de tua luz, suas ações, nascidas do livre-arbítrio, os distanciaram de tua graça. Nesse cenário, vislumbramos um reflexo profundo da importância do livre-arbítrio, um dom que tu concedeste a toda a tua criação, acompanhado da responsabilidade que dele emana. Ensina-nos, por meio disso, o valor intrínseco de nossas escolhas e as consequências que delas emanam. Que a queda desses anjos seja um ensinamento sobre a essencialidade da humildade, obediência e um coração que busca incessantemente a tua face. Que a narrativa deles sirva como lembrete constante para permanecermos vigilantes em nossa fé e inabaláveis em nossa devoção a Ti. Na história dos anjos caídos,
vislumbramos a manifestação de sua justiça, um aspecto crucial e perfeito de sua natureza. Que essa narrativa nos lembre que teu amor não é permissivo, mas está intrinsecamente ligado à justiça e à verdade. Auxilia-nos, Senhor, a abraçar tua justiça, assim como abraçamos tua misericórdia, compreendendo que ambas são expressões de teu amor imutável. Oramos por força para resistir às tentações e enganos que desviaram esses anjos, pedindo tua proteção contra as armadilhas do maligno e tua orientação em tua luz. Equipa-nos com a armadura da fé, o escudo da verdade e a espada de tua palavra, para que possamos permanecer firmes diante de todos os desafios. Ao refletirmos sobre o destino dos anjos caídos, permita que isso desperte em nós um amor mais profundo por ti, uma apreciação mais intensa por tua graça e um compromisso mais robusto de viver em tua justiça. Que essa inspiração nos mova a buscar-te de todo o coração, a viver uma vida que te honre e a estender teu amor e perdão aos outros. Finalmente, Senhor, oramos por todos que lutam com dúvidas e questionamentos sobre a fé. Que teu Espírito Santo lhes conceda conforto e orientação, voltando seus corações para a luz de tua verdade. Auxilia-nos todos a crescer em nossa compreensão de teus caminhos e em nosso amor por ti e uns pelos outros. Em todas as coisas nos submetemos à tua vontade, confiando em tua bondade e em teu plano perfeito para toda a criação. Oferecemos esta oração em nome de Jesus Cristo. Amém.